É isso daí, então. Nós vamos dar continuidade aqui com o nosso estudo O Mistério dos Anjos. Já é o programa 5. O último programa está lá no nosso canal da Rádio Gonçalves, né? Falando sobre as potestades, os principados, as virtudes e as dominações. E no programa de hoje vamos falar vamos falar sobre os anjos. Então no programa de hoje vamos falar sobre os anjos de uma forma geral, os anjos comuns, né? E no final vou falar também sobre os anjos maus. Interessante, segundo a Bíblia, os anjos têm diversas funções, entre elas, mensageiro. Anjos, eles são mensageiros, eles são protetores, eles são executores da vontade de Deus. Deus manda e eles vão lá e obedecem. Então Deus manda um anjo levar uma mensagem. Então a gente viu aqui na nossa série sobre Sansão. A gente viu que Sansão, os pais de Sansão, tiveram a visita de um anjo. O anjo veio trazer o quê? Uma notícia dizendo que que a mulher estaria grávida e receberia um filho, certo? Ali você vê, ele é um mensageiro. O Gabriel, o anjo Gabriel, toda vez que ele aparece na Bíblia, ele vem apresentando um conforto, ele vem trazer aqui uma ajuda, ou então trazer uma mensagem. Ele apareceu para Maria e falou para Maria que ela ficaria grávida de Jesus. Né? Então, o Gabriel é um anjo também mensageiro, certo? Os anjos, eles são servos de Deus enviados para situações especiais, conforme dito em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz, ó. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, olha só, aí deixa claro, né, que os anjos, eles são o quê? Espíritos ministradores. Eles têm essa natureza espiritual, já falamos aqui, que ele tem o poder de se materializar, né, de se incorporar, de se apresentar para nós como pessoas, mas eles são são natureza espiritual, são espíritos ministradores, enviados a serviço de Deus, né? Para ajudar aqueles que são os herdeiros da salvação, que somos nós, né? Que estamos aí na caminhada cristã. Os anjos, aí mais algumas características dos anjos. Agora esses anjos, né, que são chamados anjos comuns. Os anjos, eles nos guardam. Lembra que nós comentamos sobre o anjo da guarda? Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. Cada ser humano, ele tem um anjo da guarda. Então Deus, ele envia um anjo para proteger a mim e a você. Onde quer que você vá. Não importa o que você faça, o anjo está ali ao nosso lado, está nos protegendo, está nos guardando. As crianças, quando nascem, elas têm um anjo da guarda. Olha o que diz em Salmos capítulo 34, versículo 7. Olha o que diz, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus, ele coloca um anjo, né, acampado ao nosso redor, ao redor de cada um de nós. Olha o que diz também em Jó. Então vamos ver o que fala em Jó, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 10. Olha o versículo 8, diz assim, ó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos para o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Só uma observação aqui, tá?
quando a gente fala assim, debalde, a gente menciona que uma pessoa, né, tá em debalde, é um inútil, sem serventia. O que Satanás está dizendo aqui para Deus, falando assim, ó, Jó é um inútil. Jó não tem serventia nenhuma. Ele simplesmente adora a Deus, teme a Deus, por quê? Vamos ver, vamos continuar agora. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então Satanás quis dizer para Deus, olha, o Jó é um inútil, e ele só adora a Deus, ele teme a Deus, porque o Senhor cercou ele de anjos. Quando fala lá, ó, cercaste com sebe, seria o quê? Uma cerca de proteção. Em outras versões da Bíblia, aparece lá um muro de proteção. Como é que se faz um muro de proteção em volta de uma pessoa? Os anjos do Senhor acampam em torno de nós, ao nosso redor. Com Jó não foi diferente. Então, o próprio Satanás, ele identificando, olha, o Senhor o cercaste com vários anjos, né? E então ele vê essa proteção e ele teme a Deus, simplesmente porque o Senhor o protege. Tira essa proteção, tira os anjos de estar acampado em volta dele e vê se ele não blasfema. Na hora, deixa eu tocar-lhe na carne, né? Tira essa proteção, deixa eu entrar e tocar na carne para você ver se ele não blasfema contra ti. Então, é esse o sentido aqui. Então, o próprio Satanás vendo, então aí está uma afirmação de que há proteção em volta de nós. Os anjos do Senhor nos protegem. Os anjos nos guardam, né? E os anjos são comissionados para cuidarem de nós. E se nós colocarmos sob sua proteção, no tempo de perigo, os anjos estarão lutando ao nosso lado. Os anjos envolvem-se na família. Não é só nós temos um anjo da guarda, mas a nossa família também tem anjos da guarda. Os anjos cuidam das famílias. Então, olha só, antes de sair de casa, para o trabalho, para onde for, né? Toda a família deve ser reunida. E o pai ou a mãe, né? Se na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Nós não devemos sair de casa sem orar a Deus e pedir a proteção dos santos anjos. Não só para mim, mas para a família. E os anjos do Senhor vão cuidar da nossa família. A missão dos anjos, desses anjos, são cuidar de nós. Cuidar de nós pessoalmente, cuidar da nossa família. Os anjos nos ajudam a fazer o que é correto. Então você pensa que quando você está lá na rua e você vê algo acontecendo, aí você fica naquela, né? Eu vou fazer isso porque é correto. Você acha que você está fazendo o correto. Não, na verdade, os anjos estão te auxiliando. Eles estão te ajudando, te dando força, incentivando você a fazer o que é correto. Seja ajudar alguém, seja não praticar as coisas erradas. É os anjos que estão te ajudando. Por outro lado, eu vou falar também sobre os anjos maus. Os anjos maus estão o quê? Te atentando. Do mesmo jeito que os anjos maus te atentam a fazer as coisas erradas, os anjos bons te auxiliam a fazer as coisas certas. Então nós estamos aí. Lembra dos desenhos animados lá? Né? Que aí vinha o anjo do Senhor e o anjo de Satanás ali. E aquilo ali é verdade. Né? Claro que não vai aparecer daquele jeito. Mas nós temos esse conflito. Os anjos de Deus estão querendo nos incentivar a fazer o que é certo. E os anjos do diabo estão querendo incentivar você a fazer o que é errado. Aí você tem um livre-arbítrio.
o livre-arbítrio para escolher um lado ou outro. Não estamos sozinhos na batalha contra o mal. Se pudéssemos erguer-se a cortina, observaríamos anjos do céu lutando ao nosso lado. O servo do Eliseu, ele teve esse privilégio de ver os anjos. Quando estava lá na batalha, ele falava, nossa, olha o tanto de soldados e contra nós só nós. Aí fala, não, nós não estamos sozinhos. E o Eliseu orou e pediu para Deus, e Deus tirou as vendas dos olhos, e ele pôde ver os milhares e milhares de anjos que estavam acampados. Até os soldados viram e ficaram assustados. Então, se nós pudéssemos ver, quantos anjos estariam ao nosso redor? Os anjos fortalecem nossa fé. Você está desanimado? Eu falei nos últimos programas, né? Falei sobre o desânimo espiritual. E aí, de repente, você assistiu ali o programa, você esteve aqui na igreja ou acompanhou no YouTube, está lá no YouTube. E aí, então, você vê algumas características do desânimo espiritual. E você sente que você está desanimado espiritualmente. Os anjos do Senhor vão fortalecer você. Quando alguém chega até você e te consola, aquela pessoa ela está sendo incentivada pelo anjo. O anjo é que está levando aquela pessoa para te consolar, para te fortalecer. Não devemos temer as provações e perseguições do dia a dia. Olha aqui um pedacinho dos Salmos que eu coloquei ali. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, mas você não será o quê? Atingido. Olha, por quê? Porque os anjos do Senhor estão te protegendo. Então é hora de entregar a nossa vida a Deus. Não devemos temer. Está passando por provações. Não importa as provações. O anjo do Senhor está ali nos protegendo, nos dando força. Né? Por nós mesmos, a gente desiste na primeira. Nós não temos. Se o Satanás for vir atentar a gente, falar para Deus assim, olha, o Leonardo, debalde, teme a Deus. Ele vai estar certo, porque eu não tenho a força que o Jó tem. Eu estou caminhando em busca dessa fé, dessa força. Mas muitas vezes nós não chegamos aos pés de Jó. Será que se eu passar por a mesma prova que Jó passou, será que eu vou adorar a Deus? Ou será que eu vou blasfemar contra Deus? Por isso que a caminhada cristã é contínua. Por mais que eu caia, eu tenho me agarrar nas mãos de Deus e me fortalecer. E os anjos do Senhor estão aí para fortalecer a nossa fé. Agora vamos falar sobre os anjos maus. Nós falamos sobre os anjos bons, tá? Vamos falar agora sobre os anjos maus. Todos os anjos, eles foram criados. Lembra que nós falamos no nosso primeiro programa? Que os anjos foram criados por Deus pelo poder da palavra, né? E foram todos os anjos. Deus não fez anjo bom e anjo mau. Todos os anjos de Deus receberam a liberdade de escolha. Eles foram criados por Deus e receberam a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Entre os anjos existia paz e alegria, em perfeita submissão à vontade do céu. O amor a Deus era supremo, a imparcialidade, o amor de uns pelos outros. Tal era a condição que existira por séculos antes da entrada do pecado. A Ellen White fala isso. Era uma união. Não havia nenhum rancor, não havia orgulho, não havia nada disso. Era tudo amor. O amor reinava. Porém, a origem do mal é um mistério. No meio de toda essa perfeição, esse reino onde só tinha amor, só tinha luz, mas surgiu dentro do coração de um anjo o orgulho, a iniquidade, o pecado.
E aí causou toda uma tragédia. E não é um mistério, não dá para entender como pode, em um ambiente só de luz, surgir as trevas. E no meio de algo perfeito, surgiu uma imperfeição. Mas não foi Deus que provocou isso. Deus fez todo perfeito. E é um mistério. Não dá para saber como surgiu o mal dentro do coração de Lúcifer. Os anjos haviam sido criados cheios de bondade, amor. O pecado era algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência, a existência do pecado. Tentar explicar o pecado é procurar uma razão para ele, olha só. E isto seria justificar o pecado. O pecado apareceu em um universo perfeito. E não dá para explicar. É a questão do livre-arbítrio. Todos nós recebemos o livre-arbítrio. E se nós usarmos o livre-arbítrio para o bem, nós vamos fazer as coisas boas. Fazer aquilo que é certo. Agora, se eu começar a usar o meu livre-arbítrio para os meus desejos, começar a abrir a mente, vai aparecer muitas coisas erradas. O que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer tão bonito, né, perfeito, e ele começou a se admirar. Começou a dizer, olha a minha perfeição, sou perfeito. Eu mereço ser adorado pelos outros anjos. Então, ele caiu. Nós vamos falar isso mais no próximo programa, tá bom? Deus não criou o mal. Ele fez apenas o bem, a sua própria semelhança. Tudo que Deus fez a sua semelhança. O mal, o pecado e a morte são o resultado da desobediência originada em Satanás. Então, a palavra Satanás significa adversário. Quando o anjo, ele começou a transgredir, e ele começou a criar nele a iniquidade, ele ainda era um anjo, né? A partir do momento que ele enraiza esse sentimento dentro dele, ele chega e fala assim, ó, nós fomos longe demais. E então ele vira Satanás, o adversário. Os anjos maus têm como missão enganar e destruir o ser humano, nos levando cada vez mais longe de Deus. É a missão dos anjos maus. Eles já sabem a condenação deles. Eles já sabem que eles estão aqui na terra e pouco tempo lhe resta. Logo virá o juízo e eles serão destruídos. Mas eles estão ansiosos para enganar, para levar uma perspectiva para as pessoas de que a vida sem Deus é algo bom. Os prazeres da carne é algo bom. E aí, a princípio, você entra nos prazeres da carne, você sente uma sensação boa, mas isso vai só nos afundando cada vez mais. Eles apresentam um mundo aparentemente perfeito e prazeroso, mas que na verdade nos levará à completa destruição. Então, no próximo estudo, nós vamos aí falar mais sobre como os anjos se rebelaram contra Deus e como foi essa batalha no céu, ok? Então acompanhe aí os próximos episódios da nossa série O Mistério dos Anjos.